todos. Amém. Eu estou mais uma vez, graças a Deus, feliz por poder participar com os irmãos ainda nesse culto da noite. E mais feliz ainda de ver o pastor de regresso. Foi uma viagem tranquila. O pastor disse que, dependendo do horário, quando regressasse, ele estaria aqui conosco, né? E eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito, tem realizado. Acredito que hoje, em especial, os irmãos não vieram por conta dessa fumaça aí, né? Que para muitos irmãos é puxado, né? Para mim também, eu tenho um pouco de alergia a essa fumaça, mas eu agradeço a Deus de ter me permitido chegar aqui na casa do Senhor para, junto com os irmãos, meditarmos na palavra do Senhor e agradecendo a Deus desde já, desde o culto da manhã, né, onde a gente tivemos um estudo sobre a murmuração. Foi um tema um pouco puxado, onde a gente se despiu, né, para a gente receber a palavra do Senhor, despiu a mente, despimos, tiramos as nossas capas e ali recebemos a palavra do Senhor e a palavra ela nos orientou. O tema pela manhã foi a murmuração, um mal que tem que ser combatido, e hoje à noite eu trouxe uma mensagem oposta. Se a murmuração faz mal, a gratidão faz bem. E hoje trouxemos para os irmãos, para nós meditarmos hoje, esse seguinte tema: gratidão, seis benefícios espirituais que a gratidão proporciona ao ser humano. E a irmã Edith fez a leitura aqui no Salmos 103, verso 2. Eu acredito que o mestre Abraão está projetando ali, onde o salmista Davi, ou o salmista que escreve essa palavra, ele nos orienta o seguinte, ou ele fala com ele mesmo em uma oração a Deus, e ele diz: bendizes, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Em primeiro lugar, quando o salmista ele declara isto, ele fala para o seu eu interior, a sua alma, a sua pessoa, né? O seu íntimo. Todo ser salmista foi convidado a bendizer ao Senhor. Em segundo aspecto, o salmista diz: e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então nós temos a certeza aqui, como o salmista Davi, que Deus ele é abençoador do seu povo. Deus concede benefícios ao seu povo, e por isso nós temos de dizer também à nossa alma: bendize nessa noite, Roberto, ao Senhor. Bendize, Gilmar, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Se a gente puder contar quantos benefícios Deus tem feito na nossa vida ao longo deste ano, apenas desse ano. Se você for contar no dedo, você vai ver e vai poder notar que são muitos, até livramentos que vocês não viram, que nós não vimos, né? Então a Bíblia, ela, desde a sua concepção ali, quando Deus permite que os homens, inspirados pelo Espírito Santo, escrevam, sempre deixa para nós essas recomendações de sermos gratos a Deus por tudo. Não é só no momento bom, não. Agradecer a Deus no momento bom é ótimo. Teremos de agradecer a Deus também nos nossos momentos difíceis. Primeiro, meus irmãos, a Bíblia ela vai mostrar séries de versículos falando da importância de sermos gratos a Deus. Por exemplo, Colossenses capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: Colossenses capítulo 2, versículo 7. Abraão fica doido, né, Abraão? Porque eu passo rápido o versículo, né? Mas eu vou ter paciência aqui, Abraão. Que diz o seguinte: eu queria que os irmãos lessem aí a projeção,
para nós seguirmos, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Então você vê que o apóstolo ali, ele já recomenda para nós que nós devemos crescer em ação de graça, louvando a Deus e agradecendo a Deus. Se nós analisarmos também Colossenses capítulo 3, versículo 17, a orientação do apóstolo é: enquanto fizerdes por palavras e por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Graças a Deus Pai. Então, de novo, a recomendação paulina é que a gente dê sempre graça a Deus, não é? Que a gente tenha como prática de vida agradecer a Deus por Jesus, pela sua salvação, pelos seus milagres, pela sua provisão. Também, se nós formos ler em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16 a 18, a Bíblia vai dizer o seguinte: 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18. Se tiver ok aí, Jair? Diz o seguinte: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Os irmãos leiam o restante. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vós. Então, a Bíblia diz o seguinte, irmãos. Eu estou lendo alguns versículos onde fala, não é? Onde se recomenda nós termos uma vida de ações de graça diante de Deus. E aqui em especial, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: regozijai-vos sempre. Regozijar é você estar alegre, você estar contente, é você ter esse costume de sempre estar regozijado. Mas a Bíblia também vai dizer: orai sem cessar. E em terceiro aspecto aqui, em tudo dai graça. Aí quando ele bota essa palavrinha tudo, aí complica um pouco para a gente, porque hoje, quando estudamos sobre murmuração, a gente viu que muitas vezes a gente quer estar preso ao passado. A gente tem os nossos pressupostos do que deve acontecer conosco. E às vezes, quando chega a situação ruim, a gente não dá graça a Deus. A gente murmura, não é? Mas a recomendação paulina é que a gente deve dar graça em tudo, na escassez, na fartura, não é? Devemos dar graças a Deus em momentos de saúde, em momentos de doença, em momentos onde sinais somente querido, mas também quando a gente tem de sepultar o proporções diferentes, emoções diferentes, mas a tônica é: devemos dar graça a Deus até neste momento, não é? Então, primeiro, o que eu quero definir como graça nessa noite, ou gratidão, ou agradecimento. Graça não, agradecimento e gratidão. Primeiro, quando você é grato, quando você reconhece que tem a necessidade de dar graças a Jesus, graças a Deus cotidianamente, nós vamos ver o que o dicionário define como gratidão. É o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, etc. Na segunda definição que o dicionário traz para nós é o seguinte: em um sentido mais amplo, pode ser explicado também como recognição abrangente pelas situações e as dádivas que a vida lhe proporcionou e ainda lhe proporciona. A gratidão envolve um sentimento de reciprocidade em direção a outra pessoa. Frequentemente,
acompanhada por um desejo de agradecê-la por um favor que ele lhe fez. No contexto religioso, gratidão também pode se referir a um sentimento e expressão de gratidão a Deus, que é o tema central do cristianismo. Então, eu disse aos irmãos que nós abordaríamos 6 benefícios que a gratidão traz para nós. Então, aqui na sua definição ou no dicionário, a Bíblia, o dicionário vai dizer que agradecer é você querer se voltar para a pessoa que foi favorável, que lhe prestou um benefício e você agora se sente incitada a agradecer ou a dar a devida atenção àquela pessoa que lhe foi favorável. Nós, como cristãos, devemos sempre ter isso em mente, de querer dar a Deus ações de graça pelo que Deus fez conosco. Primeiro, Deus nos ressuscitou quando nós estávamos mortos espiritualmente. Efésios capítulo 2, os irmãos vão ler em casa com atenção e vai ver ali que a misericórdia de Deus nos tirou do sepulcro do pecado, né? Nos vivificou, nos deu direito a termos vida. E aqui, meus irmãos, abordamos aqui um dos versículos que a gente pode extrair, não é? Eu acredito até que dentro dessa quesito gratidão, a gente não pode passar de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Este versículo sugere que a gratidão deve ser uma constante na nossa vida, não limitada a circunstâncias favoráveis, mas presente em todos os momentos. A ênfase não está no que estamos passando agora, mas na atitude com a qual enfrentamos cada situação. Então, agradecendo a Deus, sendo grato a Deus, não quer dizer que tudo vai estar bem naquele momento, mas como a gente vai enfrentar aquele problema sem baixar a cabeça e sem deixar de agradecer a Deus. Então a questão já não é só agradecer, como a gente enfrenta os problemas, sabendo que tem um Deus que está conosco e sabemos que temos ao nosso lado um Deus que nos é favorável, não é? Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, o público do apóstolo Paulo, para o qual ele escreveu aquela carta, não estava como a gente está hoje aqui, não. Tranquilo, em paz, almoçamos, jantamos, cultuamos, viemos em paz à igreja. Não, ali, para aquele público ali, a igreja muitas vezes era perseguida. Tribulação, o Império Romano se levantava contra os cristãos, matavam, queimavam, né? E os irmãos sofriam muitas dificuldades. Mas o apóstolo Paulo, quando escreveu para aqueles irmãos, disse: em tudo vocês devem dar graça. Agora sim a gente entende o peso da palavra do apóstolo, quando ele recomenda aos irmãos que eles não se atemorizem, eles não vivam uma vida de reclamação, mas que ele dê graça a Deus, não é? Por todo momento, por toda circunstância que eles passariam. Mas também, meus irmãos, se analisarmos outra pessoa que nos deixa um exemplo de como devemos nos portar nessa caminhada cristã, é quando nós examinamos os passos daquele que deve ser o nosso modelo principal, que é Jesus Cristo. Primeiro, quando Jesus ele estava no seu ministério terreno, ele sempre mostrou uma vida de ações de graças ao Pai. Sempre ele mostrou, né? Por exemplo, quando ele agradeceu em momentos importantes, como antes da multiplicação dos pães e peixes. Nós podemos ver isso aqui em João capítulo 6, versículo 11, não é? E na última ceia, em Mateus capítulo 26, versículo 27. Esses atos de gratidão de Jesus demonstram como ela é fundamental na relação com Deus, refletindo
e reconhecimento da sua soberania e provisão. Eu pergunto aos irmãos, se Jesus viveu uma vida de gratidão a Deus, por que nós não temos de copiar esse modelo? Agora que ficou para nós esse peso da responsabilidade. Se o Filho de Deus, que depois o apóstolo Paulo vai dizer que ele também é Deus, ele mostrou uma vida de submissão e ação de graça ao Pai, quanto mais nós, mortais e pecadores. Então devemos copiar esse exemplo de Jesus. Agora, meus irmãos, voltando à mensagem, o primeiro dos benefícios, eu falei para os irmãos que eram 6, quando se tem uma vida de agradecer a Deus, quando se tem uma vida de agradecimento, o primeiro benefício que ele nos traz é fortalecimento da nossa fé. Dentro do contexto, quando se fala de gratidão, um dos benefícios mais significativos é o fortalecimento da fé. A gratidão não é somente um sentimento agradável, ela é uma força que constrói e robustece nossa confiança em Deus, especialmente em tempos de incerteza. Então, quando eu digo aos irmãos que o primeiro benefício de uma vida grata a Deus, ela fortalece a nossa fé, eu me lembro de Jó, não é? Jó tinha tudo para ele não agradecer a Deus. Se Abraão puder projetar em Jó capítulo 1, versículo 21, nós vamos ver uma declaração de Jó em um dos momentos mais terríveis que ele enfrentou. E eu queria até que depois que Abraão projetar, os irmãos lessem para mim. Os irmãos podem ler, está projetado? O Senhor deu e disse: nos darei o bem da minha mãe, e o tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vamos contextualizar agora. Deus tirou o quê? Deus permitiu que se tirasse o quê da vida de Jó? Tudo. Aí Deus mexe com o eixo familiar. Deus mexe agora. Dentro do eixo familiar tem uma subdivisão: os filhos morrem, a mulher se vira contra ele. Tem no eixo das amizades de Jó, os amigos desprezavam Jó. No eixo econômico, Jó de milionário ficou pobre. E agora das camas e das casas de luxo, Jó estava dentro do lixo. E aí? Aí Jó diz: o Senhor deu, e o Senhor quis tomar. E o que Jó faz? Bendito seja o nome do Senhor. Aí eu pergunto para mim e para você, pergunta para nós que refletimos hoje: ali era motivo de júbilo, de agradecimento, olhando no olhar humano? Não era. Mas a Bíblia deixa para nós esse registro. Para quê? Para que a gente copie esse modelo, que a gente traga para nós. E ali eu pergunto de novo aos irmãos: a fé de Jó, ela foi aumentada ou diminuída? Aumentada. Porque o conforto estava dentro de Jó, não estava nas coisas. Quando Jó agradece a Deus, porque o Senhor tinha o poder de tomar e de dar, bendito seja o nome do Senhor. Jó está dizendo: ó, minha fé em Deus passou de tudo isso aqui. Isso era só acessório. O que permanece em minha fé. Então fica uma lição para nós. Quando a gente tem uma vida de gratidão, temos a nossa fé fortalecida. Amém? Então podemos ver também, meus irmãos, que o segundo benefício que a gratidão traz na nossa vida é a promoção da paz interior. Pode tudo estar se acabando,
mas dentro de nós temos uma certeza que estamos sendo cuidados e assistidos por Deus. O segundo benefício que exploramos é a promoção da paz interior. Este aspecto é crucial, pois a gratidão tem o poder de acalmar o nosso espírito e trazer um senso de serenidade, mesmo diante das turbulências da vida. Então, quando se tem uma vida grata a Deus, a paz de Deus se instala em nós. Mesmo na adversidade, quando a gente, em vez de murmurar, começa a agradecer a Deus e louvar a Deus e dar a Deus culto de gratidão, o Espírito Santo, ele gera em nós uma paz que não depende de circunstâncias, e a gente consegue se manter calmo, e a gente consegue se manter tranquilo e sabe que essa é uma diferença, pastor, que nós temos do mundo. O mundo muitas vezes não tem essa paz, e aí ele se acaba, acha que não tem solução, acha que não vai conseguir resolver. Muitos deles se suicidam, muitos deles vão para a bebida, para as drogas, mas nós cristãos temos essa atitude de que quando a gente agradece a Deus, a paz de Deus, ela penetra nos nossos corações. Amém? Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, é um exemplo, não é? Onde Paulo ele instrui aos irmãos sobre esta questão de permanecer firme em Deus mesmo no meio das adversidades. E diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com que, irmãos, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. O que é que a paz de Deus guarda, meus irmãos? Guardará os vossos e as vossas mentes em aonde que é guardado? Em Cristo. Então, quando você nota, meus irmãos, que quando temos a obrigação de passar no meio do furacão, uma coisa que desperta em nós é a ansiedade. Sim ou não? A gente fica ansioso. O que será que vai acontecer? O que será que vai suceder nessa situação? Agora, isso é natural da gente, mas a gente não pode deixar que essa ansiedade ela neutralize o poder de Deus na vida da gente. É outra verdade também. Então, quando a gente permanece perseverando no meio da adversidade, a Bíblia vai dizer que a paz que vem de Deus e que homem nenhum consegue explicar, não consegue definir, não consegue dizer a sua dimensão, não é? Que excede todo o entendimento. Essa paz é instalada dentro do crente e ela guarda os nossos corações. E o que é os nossos corações? Essa bola de carne que fica pulsando aqui no nosso peito. Nosso coração é eu completo. Nosso coração é o pastor Gilmar completo, é a diaconisa Ivone por completo. O coração aqui é só uma metáfora de dizer todo o seu ser vai estar repousando na paz de Deus. Gratidão em momento de adversidade. Outro ponto importante que a gente deve analisar como sugestão da gratidão é a prática da gratidão em momentos difíceis. Ao agradecer em meio a adversidades, demonstramos uma confiança profunda na bondade e no plano soberano de Deus, o que traz paz ao coração. Este tipo de gratidão não nega as dificuldades, mas as enquadra dentro de uma perspectiva maior de fé e esperança. Então, quando nós analisamos, meus irmãos, essa perseverança, a gente tem de analisar também o texto onde diz, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15, porque o apóstolo Paulo vai dizer: e a paz de Cristo,
para a qual também foste chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. Reforçam essa ideia, destacando que a gratidão contribui para que a paz de Cristo governe em nosso coração. Agora, uma coisa importante também, irmão, para nós guardarmos essa noite, é o seguinte: o impacto da gratidão na saúde mental e emocional. Dentro dos estudos, quando se aborda esse tema, não podemos ignorar um fato positivo que a gratidão tem sobre a nossa saúde, sobre a nossa mente, nosso relacionamento também emocional. Manter uma atitude de gratidão pode ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade e a promover uma visão de vida mais positiva. Então, quando você tem um coração grato, primeiro, o poder do estresse, que é o mal agora desse século, não é? Muitas vezes vemos até criança de 10 anos, 7 anos, 9 anos sendo tratada por psicólogo por causa de ansiedade, não é? Mas a recomendação aqui é que quando a gente tem uma vida grata, quando temos uma vida de agradecer a Deus, nosso estresse ele é controlado, irmão. Ele estaciona, não é? Então a nossa mente não é afetada pela agonia de querer resolver aquela coisa do nosso modo, mas quando você agradece, isso gera em você uma confiança em Deus. E quando você gera essa confiança em Deus pela sua calma, a paz de Deus ela invade você, porque você foi chamado para viver em paz, sim ou não? Então a confiança, isso é um dos benefícios de uma vida grata, de uma vida de gratidão a Deus, né? Terceiro benefício, tem uma melhoria das relações interpessoais. Gratidão e relacionamento na Bíblia, no contexto em que foi feito esse estudo sobre gratidão, percebemos que a gratidão tem o poder de transformar nossas interações e fortalecer nossos vínculos com outras pessoas. Então, quando eu tenho uma vida grata, minha gente, aqui, meus irmãos, quando nós temos uma vida grata, você não fica tão amargo. Já percebeu isso? Uma pessoa que tem uma submissão a Deus, uma pessoa que tende a agradecer a Deus, ela não quer descontar nas outras pessoas as suas frustrações, os seus medos, as suas decepções, e ela consegue dosar esse temperamento que é natural de nós, muitas vezes ser áspero quando a gente passa por uma adversidade. Quando você tem uma vida de gratidão a Deus, ele é um antídoto e faz com que você tenha uma amizade sadia, você sabe separar as coisas. Então, se Josa é meu irmão Josemar, ele é meu amigo, e ele consegue dosar as adversidades, quando ele se dobra para Deus e agradece a Deus, quando ele chegar perto de mim, pastor, ele vai saber abalizar tudo. E essa gratidão, ele faz com que a minha relação com o irmão Josa seja sadia, seja tranquila, não é? Então o apóstolo, ele vai dizer aqui em Efésios capítulo 4, versículo 32, o seguinte: a gente está abordando aqui do benefício da gratidão, ela melhoria das relações interpessoais. Em Efésios 4, 32, a Bíblia diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Esta exortação à bondade, ao perdão, é um reflexo da gratidão que devemos sentir por tudo que Deus fez por nós. Quando estamos verdadeiramente gratos, tornamos-nos mais empáticos, generosos e prontos para perdoar. Então, quando nós, meus irmãos, temos essa comunhão com Deus assim, e a gente não deixa se abater, ou que as lutas nos façam amargos, geralmente a gente vai ter essas características que o apóstolo recomenda: ser bondoso,
bondoso, compassivo. Muitas vezes as pessoas nos ofendem, mas você está tão em paz com Deus, uma vida no altar de Deus, sendo grato a Deus, que aquelas ofensas que chegam a você é dissipada, mesmo você estando na adversidade. E você consegue ser generoso com o seu irmão, você consegue ser compassivo, você consegue cumprir isso aqui, e acima de tudo, seu coração vai ser um coração perdoador, segundo o texto bíblico. Segunda recomendação que o apóstolo Paulo recomenda para nós, não é? Então, meus irmãos, temos também no quarto benefício o aumento da resiliência espiritual. Então, quando você é grato, quando você tem essa gratidão na sua vida, vai ter essa quarta característica, o aumento da resiliência espiritual. O conceito da resiliência na fé cristã, dentro do estudo sobre o que estamos estudando hoje, gratidão, resiliência espiritual refere-se à capacidade de manter a fé e a esperança, apesar das adversidades e dos desafios. O apóstolo Paulo, ele expressa essa ideia para nós sobre a resiliência cristã em Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 a 4. Ele diz assim: e não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, irmãos? E a perseverança e a experiência. Aí você vê pessoas que têm esse ato de agradecer a Deus, tudo é aperfeiçoado através das tribulações. É uma pessoa que, quando passou pela tribulação, a tribulação produziu a perseverança, que é a capacidade de você não desistir. E quando você não desiste, e quando você está passando na adversidade, permanece ali esperando em Deus, a Bíblia vai dizer que isso se transforma em experiência. Então, uma pessoa pode chegar perto de mim, perto do diácono Souto, da diaconisa Valquíria, do pastor, e ter um amparo de um problema que ela está passando, quando ela encontra um amparo na diaconisa Valquíria que ela passou também. Imagina só uma pessoa chegar para a Valquíria toda desesperada, porque eu vou ter que fazer o exame, vou ficar internada um mês lá dentro do hospital e eu estou apavorado. O que é que Valquíria pode dizer para ela? Na tribulação que Valquíria passou, a adversidade produziu experiência, e ela vai dizer: vai dar tudo certo, Deus me tirou da cadeira de roda, minha filha. Eu tinha um diagnóstico de morte, e Deus mudou e fez veia nascer onde não tinha. É isso ou não, Valquíria? E essa perseverança, ela produziu paciência, e depois vai produzir esperança. Aquela pessoa vai dizer: não, Valquíria venceu, Deus vai ser comigo também. Essa experiência que a gratidão produz. Se Valquíria murmurasse, se eu murmurasse, se nós murmurássemos quando estávamos passando na prova, será que você seria instrumento para ajudar alguém? A resposta é não. Então, a gratidão neste contexto atua como um catalisador que nos permite encarar as provações com uma perspectiva positiva e construtiva, cultivando a resiliência através da gratidão. Uma prática importante sobre gratidão é aprender a cultivar a resiliência espiritual através da gratidão. Isso pode envolver uma reflexão diária sobre as bênçãos de Deus, mesmo no momento, mesmo nas menores coisas, e o reconhecimento da sua presença e atuação em todas as situações. Por exemplo, manter um registro das situações em que Deus nos ajudou a superar a dificuldade pode nos lembrar da sua fidelidade e reforçar a nossa resiliência espiritual. O quinto, meus irmãos, benefício que a gratidão produz num cristão ou numa pessoa que tem uma prática de agradecer a Deus, ter essa comunhão com Deus, é o aprofundamento do relacionamento dessa pessoa com Deus. Gratidão como meio de
comunhão com Deus, a prática da gratidão, conforme explorada nesse estudo, nos aproxima de Deus. Ela nos ajuda a reconhecer constantemente Sua presença e a Sua obra em nossas vidas. O Salmos, capítulo 100, versículo 4, somos instruídos no seguinte aspecto: entrar pelas portas do Senhor com ações de graças e em seus átrios com louvor, ser agradecido e bendizer o seu nome. Essa passagem destaca que a gratidão é uma forma de adoração, um caminho para a presença de Deus. E temos aqui, meus irmãos, a prática de ser grato a Deus. Ela vai estar constantemente produzindo em nós, vai contribuir para a nossa maturidade espiritual. Então, uma pessoa que vai cruzar nos nossos caminhos e vai deixar a sua marca é quando essa pessoa tem uma maturidade espiritual. Então, e a maturidade espiritual, irmãos, infelizmente não se dá apenas através dos estudos, das letras, mas a maturidade espiritual tem os seus aspectos na sua trajetória também nos momentos de adversidades. Então, uma pessoa às vezes pode ser até analfabeta, a pessoa pode até não conhecer das escrituras, como muitas pessoas sabem, não teve a oportunidade de estudar, mas é uma pessoa madura espiritualmente. Você senta para conversar com essa pessoa e ela vai ter sempre palavra positiva, ela vai estar sempre lhe exaltando, e muitas vezes você fica constrangido. Meu Deus, uma pessoa tão simples dessa passa uma fé tão viva dessa para mim, passa uma experiência tão profunda com Deus que você fica envergonhado. Então, a maturidade cristã não necessariamente só precisa de letras, precisa de momentos de intimidade com Deus, gerada por uma vida de gratidão. Então, você veja, meus irmãos, que a importância da gratidão na nossa vida, entre tantos benefícios, eu destaquei apenas 6. Então, muitas vezes, a gratidão e crescimento espiritual, dentro do estudo que trouxemos essa noite, percebemos que a prática da gratidão está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento espiritual. Em Colossenses 2:7, somos encorajados a ser arraigados e edificados neles e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em quê? Ações de graça, crescendo. Aí fala de etapas, fala de um momento na vida do cristão que ele foi aperfeiçoado até ele chegar aonde Deus quer. Agora, através de que, irmãos? Da ação de graças, de uma vida de reconhecimento que sem Deus a gente não teria chegado aonde a gente está, não é? Então, meus irmãos, que nesta noite possamos refletir sobre os diversos benefícios de uma vida grata, de uma vida espiritual diante de Deus, uma vida de gratidão. O que proporciona para nós? O que temos que ter em nossa mente quando a gente tem um coração voluntário, um coração de agradecer a Deus por todos os momentos que Deus nos permite passar? Então, nós vemos, meus irmãos, os benefícios que ora eu passei para os irmãos e vou citar alguns, ou recitar para ficar mais esclarecido para os irmãos. Primeiro, o fortalecimento da fé. Segundo, a promoção da paz interior. A melhoria das relações interpessoais. Aumento da resiliência espiritual. Aprofundamento do relacionamento com Deus. E temos, meus irmãos, por fim, a contribuição para a maturidade espiritual. Tudo derivado
de uma vida de gratidão a Deus. Portanto, meus irmãos, que quando nós passarmos por dificuldades e tivermos de enfrentar qualquer luta que seja, antes de nós abrirmos nossa boca para reclamar, nós devemos fazer como o salmista fez: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus, porque a minha luta agora é momentânea. E o que Deus fez por mim, será que não é maior? E o que Deus já fez por mim desde o tempo que eu me encontrava no mundo até hoje, será que não é maior do que o que eu estou passando hoje? E além do mais, temos de ter em mente que tudo isso que passamos aqui não será comparado ao que Deus tem guardado para cada um de nós na sua vida. Amém? Que Deus continue abençoando a igreja. Eu peço aos irmãos que continuem orando por mim, pela diaconisa Jeane, para que nós possamos estar na presença de Deus, mesmo os pais, mas a gente não parar. O segredo é não parar. Que Deus nos abençoe. E eu devolvo a palavra à nossa diaconisa, irmã Edith.